Em 5 de dezembro, agora, o problema do buraco do centro da cidade, aquele da Praça Mário Deljude, faz 1 ano de aniversário. Uma vez que ele mudou da praça para o posto de combustíveis. 1 ano após o problema e muitas interdições e transtornos depois, para toda a população, o buraco continua aberto e estamos entrando novamente no período de chuvas. Ontem eu passei por lá, eu vi um trator trabalhando lá no buraco do posto de gasolina. Mas aí a pergunta que fica é o seguinte: será que nós vamos ter problemas nesse novo período de chuva? Será que está resolvido lá? As obras, vocês não acham que essas obras, nós tivemos 1 ano, uma janela do período seco aí do ano, sem chuva nenhuma, e a gente viu aquele buraco parado lá um tempão. A prefeitura não deveria ter terminado esse buraco aí? Não teve 1 ano para terminar isso? Não conseguiu terminar o negócio? O que vocês me falam disso? Zé Maria, eu vou começar por você dessa vez agora. Ô, Fábio, a gente já comecei falando sobre esse assunto no nosso primeiro tema. E eu acho que a maior demanda, cara, da prefeitura é começar e não terminar as coisas, cara. Entendeu? Começar e não terminar. Você acabou de falar, foi 1 ano, cara. Teve um período de seca aí, podia ter. E ao que parece, é o detalhe nessa obra da Praça Mário Deljude, né? Foi feito a parte mais visível, tá lá pronta, carro está rodando em cima, tal. Falta simplesmente, ao que parece, o manilhamento desse ponto aí, né? E terminar a obra ali, terminar essa obra. Parece que está em questões de detalhe, mas são detalhes que estão sendo arrastados aí há 1 ano. Então, cara, esse é só um exemplo. A ponte de Silvestre, que a gente já debateu aqui também, é outro detalhe importantíssimo. Eu passei lá perto ontem, lá, e na edição passada do Folha da Mata se gabaram aí de já ter a pista, mas as escoras da pista estão lá no mesmo lugar. Né, Brenda? A gente foi levantar esse tema aqui há um tempo atrás, sobre a ponte de Silvestre, que está sendo escorada ainda por madeira e não termina. A obra lá também já tem 1 ano, é no mesmo período, se eu não me engano, foi nas mesmas chuvas. Né? Um terceiro exemplo bom aqui é a ponte lá perto do Bahama Mix, que liga aquela área ali da BR, ali, não sei se já dá para falar que ele é BR já, mas aquele pedaço ali com o bairro Laranjal. A ponte foi embora há mais de 10 anos, né? A ponte das 7 cruzes, 9 cruzes que eles falam. Foi embora há mais de 10 anos, foi feita uma licitação da obra, começou a obra, foi identificado que precisava fazer um serviço lá, por causa de 30 mil, parou a obra. A prefeitura falou que ia fazer, não queria pagar os 30 mil de adendo ao contrato, parou a obra e está lá. A prefeitura não fez, tem que saber se a empresa que ganhou já recebeu o dinheiro, né? Nada termina, cara. Começa as coisas e não terminam. Né? É igual uma coisa que eu ouvi há pouco tempo atrás. Por que a transposição de São Francisco não terminava nunca? Porque a cada vez que entrava um mandato novo, né, se recomeçar a obra, refazer um contrato. E dessa história de refazer contrato, você acaba tendo margem para poder roubar mais um pouquinho. Não estou falando que existem irregularidades, que existe roubo nas obras aqui em Viçosa. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa demora em terminar, em pegar o serviço e terminar, isso gera ônus. Faz-se duas vezes a mesma coisa. Complicado, você lembra muito bem. Mesmo que não tenha roubo, tem um gasto violento de dinheiro aí toda vez que você tem que relicitar alguma coisa, porque um monte de coisa tem que ser refeita. Lógico. Brenda, por favor, diga para nós aí. Eu quero citar um exemplo que eu acho que a vida da gente, a gente tem que aprender todo dia. Hoje, conversando com vocês, eu estou aprendendo. E recentemente teve um desastre, não lembro se foi no Japão, mas eu acho que sim,
que aquele trecho enorme do desastre em via pública dentro de uma cidade foi refeito com menos de um mês. Sim. Existem hoje técnicas de construção e o Exército Brasileiro tem ele sabe fazer de ponte esse negócio célere. Só que nós estamos insistindo num sistema que foi feito para evitar o roubo, que é essa questão das licitações, a Lei 8.666, um negócio assim, que a gente já tem que acreditar que ela tem que ser modificada em algum ponto. Ela está engessando todos os gestores públicos, não está evitando a roubalheira, e nós, que somos o povo, estamos precisando daquelas obras. Então, acho que o Brasil tem que aprender a rever as coisas. Mas enquanto o povo brasileiro, eleitor, eleger as mesmas pessoas, as mesmas tendências, as mesmas ideologias, os mesmos projetos, não vai sair do lugar. E quando chega no poder, consegue furar a bolha, chegar no poder, alguém diferente disso tudo, tem metade do país criticando porque assusta com essa nova modalidade. Gente, o novo sempre assusta. Eu sei disso, que quando eu cheguei em Viçosa, a minha figura assustava muita gente. Mas com o tempo se viu que eu sou uma pessoa apaixonada por Viçosa, que eu gosto de fazer as coisas por Viçosa, porque, claro, eu tenho que retribuir o que a cidade me deu. Eu lembro muito bem que a Câmara de Vereadores, na época ainda do saudoso Celito Saad, rejeitou um projeto enorme, milionário, que já estava aprovado pela Caixa, mas a Câmara tinha que aprovar a questão do empréstimo, para, inclusive, ser feitas uma dessas obras aí, de captação de águas de chuva da parte alta da cidade, refazendo o anilhamento até no centro, a questão dos córregos, mas vereadores da época negaram isso. Inclusive, eu lembro, o próprio prefeito usou tribuna livre, não usou nem aquela mesa de autoridade, para pedir, para falar para os vereadores que a Viçosa necessitava daquele investimento, que ia pagar a longo prazo, já tinha sido aprovado pela Caixa, e que precisava da Câmara aprovar. A Câmara negou esse desenvolvimento há anos atrás, e vários daqueles vereadores foram reeleitos. Então, se você for trocar seu voto ainda por um saco de ração, por um saco de cimento, saco de arroz, nós vamos viver nesse mundo ainda reclamando. E aí, para ficar mais fácil para qualquer um, vou reclamar dos políticos. Eles que não prestam. Nada. Então, o sistema está todo engendrado. A gente tem que aprender a olhar o passado. Então, se hoje a prefeitura, na época que secou, que choveu um pouco este ano, nas épocas, não fez, é aquilo que o Fabão está falando aí em cima. Eleger pessoa que não tem capacidade técnica gerencial, não estou falando de diploma, não. Capacidade técnica gerencial, é isso que nós vamos ver. Só que nós sabíamos já dessa receita. A gente sabia o que tinha dado, mas mesmo assim a população, dentro dessa tal democracia, elegeu uma pessoa sem condições de delegar. E quem está lá fazendo, tendo poder, não tem condições de tirar do papel. Então é isso. A culpa não é do político, é de quem colocou. 50% é da pessoa que está lá e 50% de quem colocou essas pessoas lá. Ô Brenda, você lembrou muito bem. Essa história aí não tem nada a ver com diploma. Não tem nada a ver com diploma. A gente eu conheço muita gente que não tem diploma de nada e é empresário de sucesso, e o que ele coloca a mão dá certo, vai para frente e tal, porque ele tem visão, porque ele sabe escolher as pessoas melhores para fazer o que ele quer fazer. O Henry Ford falava muito disso. O dono da Ford, ele falava assim, eu nunca vou contratar alguém menos inteligente do que eu. Todos os meus funcionários são mais inteligentes e melhores do que eu. Isso aí. O Henry Ford falava isso. Se a gente não ouvir o que um cara desse está falando, pode desistir. Mas se a pessoa não consegue contratar pessoas boas ou melhores que ele, a gente está fadado a fracasso, a problemas, a esse monte de coisa aí. E só para citar 2 exemplos aí rapidinho, quem usou muito, eu não estava aqui na época, mas quem usou muito, usou no bom sentido, a Universidade Federal de Viçosa foi o ex-prefeito José Américo Garcia, que trouxe técnicos para cá, para a prefeitura, de lá,
E quem usou, eu não sei se foi a UFB, mas e quem na minha época, que eu lembro, que é saudoso nessa questão, é o prefeito Fernando Santana, que conseguiu modificar várias questões estruturais. Eu falo que é parte da terra. E aí veio, logo, um tempo depois, o prefeito Celito, que não teve muito tempo, infelizmente, aí, né? E logo em seguida, o Celito eu vou deixar no IA. Eu quero pular para o Ângelo Cheque. Então, José Américo Garcia, Fernando Santana e Ângelo Cheque. Ô, gente, me dá um minuto aí, só um minuto. Vai lá. José Maria, acho que nós podemos finalizar o assunto aqui e partir para a parte das perguntas. Ou você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Não, eu quero Fica só à vontade, deixar... se quiser, fica à vontade. Você vai fazer o corte agora? Não, vamos tocar direto até a Brenda voltar. Ela não levou o telefone. Eu acredito o seguinte, Fábio, tem essa questão que a Brenda falou, um dos grandes problemas da democracia que eu vejo são pessoas que não têm condição, cara, não têm discernimento para poder ser eleitor. Eu acho que para você votar, cara, você teria que ter uma habilitação. Você não precisa de uma habilitação para poder dirigir um carro, um brevet para pilotar um avião. Você teria que ter um treinamento, um curso para poder conhecer mais política. Zé, mas aí você está sendo radical. Cara, mas tem um problemaço nisso, cara. Quando você dá um poder na mão de uma pessoa que troca o direito dela por um afago, um saco de cimento, cara, você está ferrando, ela está ferrando com a vida dela sem saber, e ferrando com a vida de todo mundo, cara. A maior prova disso aí é a pseudo-picanha que está vindo aí, olha a bomba que está vindo aí por conta de uma promessa de picanhazinha no final do ano, no final de semana. Né? Então, não, mas agora já falaram que isso é metáfora. Agora virou metáfora. Virou metáfora. Não é nada, ninguém vai ganhar picanha, não. Era só uma metáfora. É bom que eles comem metáfora. Exatamente. Complicado. Bom, gente, podemos passar para o próximo assunto? Alguém quer colocar? Breno, você quer falar mais alguma coisa? Podemos passar? Podemos. Então vamos lá. O nosso próximo assunto agora, Breno, é uma rodada de perguntas que era para ter mais um aqui. Eu convidei o Felipe também, ele não pôde entrar, mas a gente faz uma rodadazinha de perguntas para o convidado.